Hoje eu quero te contar como que eu recomecei depois de ter perdido todo o meu dinheiro. Eu preciso voltar 18 anos atrás, quando eu comecei meu primeiro negócio. Eu tinha na época pedido uns R$ 300.000 para minha mãe, para o meu pai ali, e para a mãe do meu sócio, e a gente perdeu praticamente todo esse dinheiro aí em 3 meses, acho que não deu mais do que isso, geralmente 3, 4 meses. E naquela época, eu aprendi a minha primeira lição nos negócios: me autorresponsabilizar sobre os meus resultados. Se o meu resultado fosse ruim, a responsabilidade seria minha. Se o resultado fosse bom, então a responsabilidade seria minha também. Essa foi a primeira chave que mudou na minha mente, com base na prática, nessa experiência negativa e que me possibilitou crescer e crescer muito nos anos seguintes. O segundo ponto importante nessa fase foi sonhar grande. Naquela época eu tinha grandes sonhos. Eu queria ter o meu carro, eu queria ter a minha casa, eram sonhos materiais naquele momento, sim, mas eu também tinha sonho de empreender e empreender grande, ser um grande empresário, porque desde os meus 7 anos de idade eu comecei a empreender com 7 anos de idade, quando eu fazia picolé, sorvete, e eu fazia perfume em casa com algumas plantas e tal para vender para os meus vizinhos, meus amigos, meus parentes. Então eu tinha já aquele desejo do empreendedorismo, de construir negócios. Mas sim, a parte financeira era uma das coisas que também me motivava muito. Mas no meu coração tinha muito essa vontade realmente de empreender, construir negócio, ter pessoas juntos, projetos. Então, o segundo ponto que eu considero importante nessa recuperada foi o sonhar grande, olhar meu futuro e me imaginar, né, neste futuro, num futuro melhor, num futuro mais promissor, num futuro de sucesso em várias áreas da minha vida. Então, eu já tinha isso comigo desde sempre. Eu tinha essa vontade, esse desejo de vencer desde muito cedo, desde muito jovem. E o terceiro ponto dessa retomada que eu precisei adquirir e me dar conta e fazer este trabalho era o trabalho de acreditar em mim. Então eu precisava acreditar que eu tinha condições de me recuperar, eu tinha condições de fazer, de ter resultado, eu tinha condições de passar por aquele momento turbulento, por aquelas dificuldades e sair dessa dificuldade vitorioso, sair dali com mais força, com mais conhecimento, mais sabedoria para fazer o negócio realmente crescer, ter consistência, né, e prosperar aí no médio, no longo prazo. Então esse foi o terceiro ponto, né? O quarto ponto foi o aprender fazendo. Então, uma das coisas que eu considero muito importante é que eu, sim, fui procurar coisas em livros, eu trocava ideias com outras pessoas, mas a parte mais importante desse processo de recuperação foi eu meter a mão na massa de fato. Mesmo que num primeiro momento eu cometesse alguns erros, e cometi muitos erros naquela época, foi nesse cometer erros, nesse meter a mão na massa, que eu realmente comecei a ganhar propriedade sobre aquilo que eu estava fazendo. Pensa só, eu estava começando um negócio aos 20 anos, não tinha experiência nenhuma, naquela época apenas a coragem realmente de começar esse negócio, e eu precisava realmente aprender algo, criar estas habilidades, essas competências, para que eu pudesse aplicá-las e realmente ter um resultado com a aplicação dessas habilidades aí. Então eu precisei realmente buscar esse conhecimento teórico e aprender fazendo. Naquela época, inclusive, eu não estava fazendo nem faculdade, eu comecei a fazer a faculdade de administração. Eu acredito que 1 ano e meio depois da empresa engrenar novamente, né, de eu recuperar essa grana. Então, primeiro veio sim os estudos através de livros, mas veio o aprendizado na prática, certo? O outro ponto muito importante naquela época era ter enfrentado o medo, né? Então, quando tu tem uma perda muito grande, tu fica com medo, tu fica com receio, com aquela dificuldade realmente de começar de novo. Então eu precisava superar essa dificuldade do medo, porque o medo era algo que podia me paralisar e em alguns momentos até me paralisava naquela época. Então foi um trabalho também de entender como superar esses medos e basicamente o que eu fazia para superar esses medos? Eu enfrentava eles. Eu ia lá, enfrentava meu medo, fazia mesmo com medo, e nesse processo de fazer, de enfrentar o medo, esse medo ia se dissipando.
e eu ia ganhando mais e mais força. Depois, uma das coisas muito importantes para aquela época, né? Quando se está começando um negócio novo e se precisa aprender, não se tem muito dinheiro, se precisa trabalhar muito, né? Uma das coisas importantes que eu fazia naquela época, basicamente eu trabalhava todos os dias. Eu trabalhava de segunda a segunda, em torno de 17, 18 horas por dia. Muitas vezes eu trabalhava até 8, 9 da noite, dormia praticamente no trabalho e no outro dia já acordava, tomava meu café ali que eu tinha na época e já voltava a trabalhar de novo. Então, o trabalho duro é muito importante quando se está começando algo, quando não se tem muito dinheiro. Naquela época, na verdade, eu não tinha nada, eu estava devendo dinheiro para os meus pais. Então, eu precisava encontrar uma forma de fazer dinheiro e poder devolver esse dinheiro para os meus pais. E foi aí que eu me deparei com um dos princípios mais importantes, que eu contei inclusive em outros vídeos aqui, que é o princípio da venda. Então, eu precisava aprender a botar a mão na massa, a fazer, a vender de fato, para que eu conseguisse trazer dinheiro para dentro da minha empresa novamente e assim bancar esta operação da empresa, eu poder ter o dinheiro para mim, para eu poder passar os meses, né, para eu poder conseguir comprar as minhas coisas, enfim, né, eu tinha na época carro, então eu tinha que sustentar o carro com gasolina, todos esses custos envolvidos. E uma coisa muito importante naquela época é que eu estava vendendo algo que eu não sabia como que eu ia entregar. Na verdade, não era nenhum produto, era um serviço. Naquela época era um serviço de websites, de sistemas. Então eu não sabia como eu ainda ia entregar esse serviço. Eu sabia que num primeiro momento eu precisava vender. Então foi dessa forma que eu fiz. Eu pegava o telefone, que na época estava lá na casa do meu sócio, a gente trabalhava na sala da casa dele, basicamente. Então, quando não se tem dinheiro, você tem que trabalhar na casa, por exemplo, da mãe do meu sócio na época e ter o menor custo possível. No máximo, nós tinha naquela época era um telefone de custo, era energia elétrica para ligar os computadores e tudo mais. Então, naquela época foi uma forma da gente começar ter os custos muito enxugados, muito reduzidos. E a partir desses custos reduzidos, a gente pegar realmente aqui ó, no batente, ir atrás de clientes. E aí a gente pegava telefone, ligava para vários clientes, né, possíveis clientes, potenciais clientes, chegava nas empresas deles e apresentava os nossos projetos. Né? Então, geralmente eram sites, sistemas, logotipos, coisas relacionadas ao marketing digital na época, lá em 2008, 2009. Então, a gente entendeu, e eu pude entender naquele momento, que a venda foi uma outra habilidade, foi a primeira e principal habilidade, né, se tratando de negócios que eu precisei aprender para conseguir, de fato, trazer esse dinheiro para dentro do caixa e dar este poder novamente para as nossas operações e para o nosso acreditar. Então, eu estava lá alimentando o meu acreditar, o meu sonho grande também. Então, eu estava entendendo naquele momento que, através da venda, eu poderia alcançar o meu sonho grande. Eu poderia acreditar cada vez mais em mim. E foi dessa forma que a gente foi se recuperando ao longo dos 6 próximos meses, depois da gente começar a fazer esse trabalho. E a gente, basicamente, em 6, 7 meses, a gente recuperou todo esse dinheiro, a gente conseguiu devolver esse dinheiro para os nossos pais. Tem um ponto importante, além da venda, o segundo ponto importante, que eu tive que aprender a desenvolver o site, a desenvolver os serviços vendidos, eu e meu sócio, então a gente se dividiu, né? E aí ficou uma lição muito importante para mim. Se tu começa pela venda e tu não sabe como entregar o teu serviço, tu pode vender e depois você pode aprender e entregar esse serviço. E aí você precisa entregar um serviço realmente de qualidade para o seu cliente. Mas você também pode usar um produto de terceiros. Então, hoje na internet você pode vender produtos via e-commerce, então pode fazer dropshipping, você pode entrar em plataformas como a Hotmart, por exemplo, e vender infoprodutos. Então, você pode trabalhar com produtos de terceiro. Se você focar na venda, e você aprender a fazer a venda, a vender, você pode vender qualquer coisa.
Então, isso foi uma das grandes lições que eu tive lá em 2008. Primeiro vende, depois entrega, no caso dos serviços. E se você tiver que escolher um produto, você escolhe um produto de terceiros e depois você trabalha para vender esse produto. Quando você começar a trazer o primeiro dinheiro para dentro do negócio, você pode pensar em ter o seu próprio produto. Então, essa é uma forma de começar mais rápido. Mas também você pode começar a vender o seu próprio produto também, não tem problema nenhum. Eu acredito que isso também é uma prática muito valiosa para quem está começando. Mas naquela época eu aprendi da maneira mais rápida possível, eu precisava vender, precisava trazer esse dinheiro para dentro da empresa novamente. Então eu foquei primeiro na venda e depois eu fui lá e vendi e entreguei o meu serviço, né? Então foi dessa forma que a gente construiu. E aí vem um ponto muito importante de toda essa história, né? Primeiro ponto, a gente se autorresponsabiliza, depois a gente acredita na gente mesmo, a gente seta um sonho grande, a gente aprende com o livro, mas aprende fazendo na prática, a gente trabalha mais do que realmente a gente estava trabalhando até então, a gente começa vendendo e depois a gente começa entregando. Quando você consegue fazer todo esse giro, as suas chances de conseguir sair do zero, começar um negócio novo, né? Mesmo que tu já tenha um dinheiro na mão, ou se você não tiver nenhum dinheiro na mão, ou tiver devendo, você consegue fazer esse giro todo, mudando algumas crenças, algumas questões internas, que está relacionada ao acreditar, a enfrentar o medo, a se autorresponsabilizar, por exemplo, que é o que eu trouxe aqui, e focar em algumas habilidades de negócio, principalmente a habilidade de vender. Então você pode começar vendendo através da internet. Se você tiver dinheiro para investir em tráfego pago, você pode fazer isso aí. Se você não tiver, você pode começar trabalhando orgânico nas redes sociais. E se você quiser acelerar ainda mais o processo de vendas, você pode usar ainda o bom e velho telefone, o WhatsApp, fazer visita nos clientes. Então, é trazer esta habilidade de vendas, desenvolver esta competência, essa habilidade de vendas para que você consiga levantar esse dinheiro e consiga realmente estruturar um negócio posteriormente. Não pense que é primeiro organizando a parte financeira do negócio, a parte de gestão, é sempre primeiro vendas. Então você vende primeiro e você organiza a casa por segundo. Foi dessa forma que eu fiz em todos os meus negócios. Lá em 2019, né, eu passei por uma situação muito similar, onde eu praticamente tinha perdido todo o dinheiro que eu construí nesses anos de 2008 a 2018, mais ou menos, foram 10 anos, eu perdi praticamente todo o dinheiro que eu havia construído. Mas em 2019 eu comecei um novo projeto e em 3, 4 anos desse projeto eu tinha vendido 80% de todas as vendas que eu fiz ao longo desses anos aí de empreendedorismo. Então, ao longo dos 18 anos de empreendedorismo, a gente fez, eu e meus sócios nos negócios, mais de 100 milhões de reais em receita. E eu falo isso num dos vídeos que eu gravei aqui no canal, tá, do YouTube. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final, onde eu falo como que eu saí do zero para os 100 milhões de reais em receita. Se você acha que esse conteúdo aqui foi útil para você, curta, comente, me siga no YouTube e compartilhe com alguma pessoa que esteja passando aí por uma situação parecida, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, te agradeço por fazer parte aqui do meu canal do YouTube, se você já é inscrito, e te vejo aí no próximo vídeo. Muito obrigado!